Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Anatomia Simplificada. Eu sou Flávio de Souza e hoje vamos dar continuidade sobre o coração, falando sobre a morfologia interna do coração e tipos de circulação. Na aula de hoje, nós vamos começar por falar sobre as camadas do coração. Fazendo uma recapitulação, no vídeo sobre morfologia externa do coração, a gente viu as camadas do coração. O coração ele é formado, então, por 3 camadas. A camada mais externa é o epicárdio, que reveste o coração externamente, que seria esta aqui, o epicárdio. A camada do meio é o miocárdio, que corresponde à musculatura do coração, que é esta segunda, a mais volumosa. E a terceira camada do coração, que é a mais interna, é o endocárdio, que é esta camada aqui, que reveste o coração internamente. E o endocárdio ele é uma camada impermeável, ou seja, o sangue que está dentro do coração, ele não consegue sair do coração infiltrando-se nos tecidos, porque o endocárdio é uma camada impermeável. Depois das 3 camadas, nós vamos conhecer as câmaras cardíacas. O coração possui 4 câmaras. Ele possui 2 câmaras superiores, que são os átrios, e 2 câmaras inferiores, que são os ventrículos. As câmaras superiores são essas: átrio direito e átrio esquerdo. Tudo isto aqui corresponde a uma câmara, ok? E vamos ter inferiormente 2 ventrículos. Aqui nós temos o ventrículo direito e aqui nós temos o ventrículo esquerdo. Os átrios são câmaras receptoras, ou seja, elas recebem o sangue que vem para o coração. O sangue, quando chega no coração, chega através dos 2 átrios, tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo. Se ele vem do corpo todo, ele chega até o átrio direito, que é este aqui, e se ele chega então dos pulmões, ele chega aqui no átrio esquerdo. E o sangue dos ventrículos ele é bombeado. Então os átrios recebem e os ventrículos eles bombeiam o sangue para fora do coração. No caso, o ventrículo direito bombeia o sangue para os pulmões e o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para todo o corpo humano. E separando então estas câmaras, os átrios e os ventrículos, nós vamos ter as paredes, que são os septos. Como assim, Flávio? Os septos são paredes que separam as cavidades internas do coração. Existem 3 septos. O primeiro septo é este septo, que vai separar o átrio direito do átrio esquerdo. Este é o septo interatrial. Por que interatrial? Porque separa o átrio direito do átrio esquerdo. Aqui embaixo nós temos este septo grande, que é o septo interventricular. Por que interventricular? Porque ele está separando os 2 ventrículos, o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. E os átrios, eles estão separados dos ventrículos através de um outro septo, que é este aqui, que é o septo atrioventricular. Por que atrioventricular? Porque está separando os átrios dos ventrículos. E uma particularidade aqui no septo interventricular é que ele possui 2 porções. Ele possui essa porção mais grossa, que é a porção muscular, e essa porção mais fina, que é a porção membranácea. Tudo isso é o septo interventricular. Aqui, nesta outra imagem, nós conseguimos visualizar novamente as câmaras cardíacas. Aqui o átrio direito, o átrio esquerdo. Aqui embaixo o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Separando eles, nós temos o septo interatrial. Separando os 2 átrios e separando os 2 ventrículos, nós temos o septo interventricular, que possui uma porção muscular e uma porção membranácea. E separando os 2 átrios dos 2 ventrículos, nós temos então o septo atrioventricular.
Ainda sobre a morfologia interna aqui do coração, nós vamos ter algumas estruturas, como por exemplo aqui em cima, onde está a porção da veia cava superior, nós temos um ósteo. Ósteo quer dizer a abertura. Aqui em cima é então o ósteo da veia cava superior e aqui embaixo é o ósteo da veia cava inferior. O ósteo da veia cava superior traz o sangue da cabeça, do pescoço e dos membros superiores, e o ósteo da veia cava inferior traz o sangue das pernas, do abdômen e do tronco. Temos também o ósteo do seio coronário, que nós não conseguimos visualizar aqui nesta imagem. E temos ainda aqui, no átrio direito, os músculos pectíneos, que são esses músculos localizados aqui. Estes músculos, eles têm a função de fazer com que o sangue seja mais fluido. Então, eles funcionam como um pente, que eles diminuem, então, os coágulos que chegam até o átrio direito. E temos aqui, separando o átrio direito do átrio esquerdo, esta estrutura, que é a fossa oval. A fossa oval é um resquício embrionário do forame oval. Quando nós somos embriões, o sangue do átrio direito tem comunicação com o sangue do átrio esquerdo, através de um forame, que é o forame oval. Mas a partir do nosso nascimento, esse forame começa a se fechar e forma então a fossa oval, que é circundada aqui pelo limbo da fossa oval. Aqui no átrio esquerdo, nós vamos ter aqui os ossos das veias pulmonares, que vão trazer o sangue dos pulmões até o átrio esquerdo. Temos também aqui embaixo estas rugosidades, aqui, que vocês conseguem observar que são as trabéculas cárneas. Trabéculas cárneas são então essas rugosidades aqui formadas pelo coração. Agora, nós temos as válvulas cardíacas, o que todo mundo já ouviu, com certeza. As válvulas cardíacas, elas são em número de 4. Ou seja, no coração nós encontramos 4 válvulas cardíacas. Por que válvulas? Porque válvulas são um conjunto de válvulas. Conjunto de válvulas. Cada válvula tem um nome? Sim, cada válvula tem um nome. Porém, o conjunto delas chama-se válvulas. Nós vamos ter entre o átrio direito e o ventrículo direito uma válvula que é a válvula atrioventricular direita. Por que atrioventricular direita? Porque ela está entre o átrio e o ventrículo direito. Esta válvula atrioventricular direita também é chamada de válvula tricúspide, porque ela possui 3 válvulas. E no lado esquerdo, nós vamos ter também uma válvula atrioventricular, só que a válvula atrioventricular esquerda. Por quê? Porque ela está entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Esta válvula também é chamada de válvula mitral, porque possui apenas 2 válvulas. A válvula tricúspide, ela possui 3 válvulas, conforme eu falei, que são: a primeira válvula é a válvula anterior, que ficaria fixada aqui nesta estrutura. Então, o nome completo é válvula anterior da válvula atrioventricular direita. Tem uma, aqui nós conseguimos visualizar essa válvula aqui posterior da válvula atrioventricular direita. E temos aqui uma outra válvula que está ligada aqui, próximo da trabécula septomarginal, que é a válvula septal da válvula atrioventricular direita. E no lado esquerdo, nós vamos ter uma válvula anterior que ficaria ligada aqui, através das cordas tendíneas, que é a válvula anterior da válvula atrioventricular esquerda. E posteriormente, temos então aqui esta válvula, que é a válvula posterior da válvula atrioventricular esquerda. As valvas, ou as válvulas, elas estão conectadas aos músculos papilares. Por que músculos papilares? Porque tem formato de dedo. E são essas estruturas aqui. Estes são os músculos papilares, que nós temos esse bem maior. O que conecta as válvulas até os músculos papilares são essas cordas, que são as cordas tendíneas, perfeito? As cordas tendíneas, então, juntamente com os músculos papilares, eles fecham e abrem as válvulas, evitando assim o refluxo sanguíneo, que são as funções das válvulas. As válvulas, elas evitam o refluxo sanguíneo da câmara anterior, ou da câmara de onde ela vem. Por exemplo, as válvulas atrioventriculares, elas impedem o refluxo do sangue dos ventrículos de volta para os átrios. E nós vamos ter também outras válvulas, que são a válvula
pulmonar, que é esta aqui, que está aqui antes ou na artéria tronco pulmonar, e nós vamos ter a válvula aórtica ou a válvula da aorta. Essas válvulas elas vão impedir também o refluxo sanguíneo de volta aos ventrículos. E essas válvulas são formadas pelas válvulas semilunares. Nós temos válvula semilunar posterior, direita e esquerda da válvula pulmonar ou da válvula do tronco pulmonar. E nós vamos ter válvula posterior, direita e esquerda da válvula da aorta. Então, as válvulas da aorta e da tronco pulmonar são formadas por válvulas semilunares. Dando continuidade aqui na nossa morfologia interna do coração, nós temos aqui esta estrutura, que é a trabécula septo-marginal. Agora, vamos então falar um pouquinho o que é a sístole e o que é a diástole. A sístole significa contração. Então, a sístole é o nome dado à contração do coração. E a diástole é o nome dado ao relaxamento do coração. Como vocês podem ver aqui, durante a sístole, que é a contração do músculo cardíaco, no caso da sístole ventricular, os ventrículos se contraem e enviam o sangue para cima, para fora do coração. E durante o relaxamento, que é a diástole, no caso aqui dos ventrículos, durante a diástole, eles relaxam, as suas câmaras abrem e as válvulas aqui da tronco pulmonar e da aorta se fecham e as válvulas atrioventriculares se abrem, permitindo que o sangue desça dos átrios para o ventrículo. Concluindo, sístole é a contração do coração que faz com que o sangue saia do coração e vá para os vasos, e a diástole é o relaxamento do coração e faz com que o sangue então entre para dentro das câmaras. Agora vamos então falar sobre os tipos de circulação. Existem dois tipos de circulação. Existe a circulação pulmonar, que é chamada de pequena circulação, e a circulação que é chamada de grande circulação. Durante a circulação pulmonar, o sangue ele sai do coração, vai para os pulmões e sai dos pulmões, volta para o coração. É um trajeto mais pequeno. Então, ele sai daqui do coração, vem aqui para os pulmões e regressa. E a circulação sistólica ou grande circulação é aquela em que o coração ele vai bombear o sangue do próprio coração para todas as partes do corpo humano. Para a região superior, que é esta aqui, e para a região inferior. E novamente o sangue volta dessas regiões para dentro do coração. Essa é a circulação sistólica. E como funciona esta circulação? Ela funciona da seguinte forma. Então, entre os nossos vasos sanguíneos, artérias e veias, nós temos os capilares, que são responsáveis pela troca de nutrientes. Depois do sangue passar pelos capilares, ele se torna sangue rico em dióxido de carbono, que é o sangue venoso. O sangue venoso ele chega no coração, propriamente no átrio direito, através da veia cava superior e veia cava, que é esta aqui, inferior. O sangue, depois de chegar no átrio direito, ele passa pela válvula atrioventricular direita e vai até o ventrículo direito. Está aqui o átrio direito. E vem até aqui, até o ventrículo direito. Até aqui, o sangue circulou apenas no lado direito do coração. Agora, vocês sabem que no lado direito do coração circula apenas sangue rico em dióxido de carbono, ou gás carbônico, que é o sangue venoso. Depois, acontece a sístole, o ventrículo ele se contrai e envia o sangue para esta artéria tronco pulmonar, através aqui da válvula da tronco pulmonar. O sangue rico em gás carbônico passa através da artéria tronco pulmonar, que vai se ramificar e vai levar o sangue até este órgão aqui, que são os pulmões. No pulmão,
vai acontecer a hematose, que é a troca de gases. Na hematose, o gás carbônico ele sai do corpo humano através da difusão simples, de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, ele é expelido para fora através da expiração. E o oxigênio, durante a inspiração, ele chega nos pulmões e entra dentro dos vasos sanguíneos, dentro dos capilares, através da difusão simples também de um meio mais concentrado, que é o meio externo, para um meio menos concentrado, que é o meio interno. Então, o gás carbônico sai e o oxigênio entra. Depois do oxigênio entrar, o sangue ele regressa para o coração através dessas veias, que são as veias pulmonares, que são essas ramificações aqui. Temos aqui duas, uma superior e uma inferior, e aqui também uma superior e uma inferior. O sangue entra no coração, no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele passa da válvula atrioventricular esquerda e vai até o ventrículo esquerdo. Logo, no coração esquerdo, circula apenas sangue rico em oxigênio, porque o sangue ele já veio dos pulmões rico em oxigênio, para levar então o oxigênio até todas as células do corpo humano. Do ventrículo esquerdo, durante a sístole, o sangue ele sai do ventrículo esquerdo, passa pela válvula da aorta e, através da aorta, ele é distribuído para todas as partes do corpo humano, para as regiões superiores e regiões inferiores. Esta, então, a grande circulação, onde o sangue sai do coração para todas as partes do corpo humano e regressa para o coração, e a circulação pulmonar é aquela em que o sangue sai do coração, vai para os pulmões e dos pulmões para o coração. Nós temos aqui o sangue, então, que sai do coração e vai para todas as partes do corpo humano, no número 1. No número 2, nós temos o sangue que sai dos pulmões e volta para o átrio esquerdo. No número 3, nós temos o sangue voltando de todas as partes do corpo humano para o coração, que é o sangue venoso, aqui no átrio direito. No número 4, nós temos o átrio direito. E no número 5, nós temos o sangue saindo do ventrículo direito. E se vocês notarem aqui, o ventrículo direito ele possui um miocárdio mais espesso, porque ele precisa fazer mais força, porque é ele então que vai enviar o sangue do coração para todas as partes do corpo humano. Então, o débito cardíaco é importante aqui no ventrículo esquerdo. Bem, pessoal, sobre morfologia interna do coração e circulação é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Se vocês curtiram, dêem o seu like, se inscrevam no canal e até a próxima aula.